Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo na SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto e de hoje até sexta-feira vamos receber os candidatos a prefeito de Franca. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Quem dá início às entrevistas é o candidato à reeleição Alexandre Ferreira, do MDB. Alexandre Ferreira é veterinário, pós-graduado e mestre em saúde pública, tem 56 anos, é casado e pai de 2 filhos. A coligação Franca, seguindo em frente, pronta para o futuro, reúne os partidos MDB, Republicanos, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, PSD e PRTB. E tem como vice Everton de Paula, do Republicanos. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é por que o senhor quer seguir no comando da Prefeitura de Franca? Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande vir aqui para a gente poder conversar, né? A pandemia trouxe para nós muitos desafios, inclusive para o governo, né? Nos primeiros 2 anos, o primeiro ano especificamente, muito difícil, o segundo ano deu para a gente conseguir trabalhar e agora a cidade está pronta, a gente reconstruiu. E eu preciso um prazo maior, e aí eu peço muito às pessoas, nós precisamos de um prazo maior para levar a nossa cidade realmente para o futuro, ela está pronta. Então não pode agora andar para trás, não pode agora ter alguém inseguro no processo, não pode agora ter alguém que não conheça muito bem a máquina pública, porque agora é hora de crescer, agora é hora de evoluir, agora é hora de fazer a cidade dar um salto realmente rumo aos 500 mil habitantes e fazer uma cidade estruturada, organizada, coesa, justa, humana e que acolha as pessoas que vivem lá. Candidato, o senhor falou aí em ter novamente essa confiança do eleitor para mais 4 anos, né? Normalmente, em alguns casos, o eleitor ele acaba desconfiando de uma reeleição porque em alguns governos parece que o segundo mandato o prefeito não age como agiu no primeiro. Como é que o senhor vai conseguir essa confiança do eleitor? Olha, um segundo mandato é uma segunda chance que a população dá para a gente. Ele tem que ser muito melhor do que o primeiro, mas muito. Até porque você já passou por alguns desafios, já passou por algumas experiências, já entendeu melhor o processo e agora é hora de ir para frente, agora é hora de evoluir, de ser rápido, de ser eficiente, de ser produtivo e fazer a cidade mais forte. Então, é bem tranquilo para nós entendermos que um primeiro mandato, vamos chamar assim, num jogo igual nós somos campeões mundiais, primeiro mandato, um treino. E foi bem feito, bem treinado e bem organizado e entregamos uma cidade muito melhor do que pegamos. Agora é jogo, agora não tem chance, agora é ir para cima sempre, 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 até a gente conseguir fazer a nossa cidade dar um salto. E para isso, por exemplo, mobilidade urbana, nós precisamos de grandes avenidas, nós precisamos duplicar rodovias, nós precisamos agilidade no processo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Candidato, vamos falar de saúde, né? Que é um tema que acredito que a população queira respostas, queira saber o que o senhor deve fazer nos próximos anos. O senhor sabe que ali, como manda a lei, a prefeitura ela disponibiliza uma lista, né, no site, as prefeituras de todo o país disponibilizam uma lista com pacientes que esperam consultas e que esperam também exames. Em Franca, a última atualização no dia 13 de agosto aponta que tem ali aproximadamente 15.300 pacientes esperando algum tipo de procedimento, cirurgias eletivas, né, para quem está em casa e talvez não saiba dessa palavra, cirurgias eletivas são aquelas que o paciente não é uma emergência, mas é claro que quem está esperando se sente incomodado e precisa ali desse atendimento. Como é que o senhor pretende resolver esse problema com tanta gente esperando? Olha, quando nós pegamos, as pessoas não tinham consulta de especialidade, muito menos de clínica médica.
Hoje nós conseguimos fazer consulta de clínica e conseguimos fazer consulta de especialidade. Isso gerou uma necessidade de cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas especificamente são de responsabilidade do Estado e precisa ter um hospital ligado ao Estado. E a gente olhando isso e falando, ó, precisa mudar a realidade que nós temos. Quando a gente oferece, por exemplo, 130 mil consultas de ginecologia, você gera uma necessidade de cirurgia eletiva também ginecológica. E aí, conversando com o Estado, ó, nós precisamos de um hospital para poder fazer essas cirurgias. Então a gente está com o Estado terminando um hospital que deve funcionar em março e maio do ano que vem, que vai sim suprir todos esses problemas. Então, conversamos muito com o Estado, nós estamos mandando paciente para Morro Agudo, mandando paciente para Ituverava, para Ribeirão Preto, para Igaraprava, para fazer cirurgias menores e com o hospital que a gente foi atrás dele, com certeza vai ser resolvido esse problema e aí a gente vai ter um exército trabalhando e principalmente oferecendo consultas, oferecendo medicamento, oferecendo tratamento e cirurgias eletivas através do hospital que a gente trouxe para a nossa cidade. Um hospital estadual de 225 leitos com 40 leitos de UTI. Então resolve de uma vez só a necessidade de internação hospitalar ou a demanda por leitos de internação hospitalar que a região tem e que é de responsabilidade do Estado. Vamos falar de segurança agora. Seus adversários têm falado muito sobre a guarda municipal, né, que o efetivo precisa ser aumentado, atualmente são 62 oficiais, alguns dizem que vão ampliar a guarda, vão armar a guarda. O senhor tem agido na contramão, tem dito que a proposta, uma das principais propostas do senhor para a segurança é ampliar o sistema de monitoramentos por câmeras. O senhor acha que isso é suficiente para dar essa sensação de segurança para a população? Eu acho. Até porque os meus adversários precisam estudar um pouquinho mais do que é feito e como que é feito. Nós contratamos, nesse período, 7 guardas civis. A gente estruturou a guarda, a gente comprou drone, comprou viatura, comprou equipamento, comprou maquinário, comprou e pôs estrutura. A guarda hoje toma conta da central de monitoramento que a gente reviveu, ela que estava fechada quando eu assumi. Nós pusemos 56 câmeras. A guarda hoje toma conta de todas essas câmeras. E quando tem alguma ocorrência, e a gente já evitou vários furtos e roubos através disso, a guarda comunica, ou ela vai ou ela comunica à Polícia Militar. Em contrapartida, a gente estruturou a Polícia Militar também. Na realidade, a gente comprou 27 veículos para os serviços de segurança. E aí a gente consegue, através dessa central, que a guarda toma conta, com a estruturação da Polícia Militar, Civil, Ambiental, Guarda Civil, enfim. O passo seguinte é a gente colocar 80 câmeras, fazer um processo de muralha digital para identificar quem entra e sai da cidade e, principalmente, melhorar a atividade delegada, que é mais efetivo da Polícia Militar na rua, pago pela Prefeitura. Então, a Constituição prevê a guarda como um cuidado e segurança para os próprios municipais e não fazer segurança pública, que é de responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente pode ajudar, pode. Então, colocar câmeras, reestruturar, reorganizar, fazer com que os serviços sejam mais eficientes, acho que é uma condição que dá muito mais resultado do que aumentar o efetivo. E aumentar o efetivo, vou ser muito sincero com você, a estrutura financeira da prefeitura às vezes não permite você crescer o seu efetivo. Por que isso? Porque a gente precisa dar prioridade para a educação e para a saúde e para a assistência. Porque a responsabilidade da segurança é do Estado. A gente só ajuda eles a fazerem. No plano de governo do senhor, o senhor disse também que vai criar uma base móvel da Guarda Municipal. Como é que ela funcionaria? Como é que ela rodaria a cidade? Isso. A gente tem... a Guarda faz também fiscalização de meio ambiente. Hoje a gente já tem ela, mas a gente não identifica. Porque a gente percebeu que quando identifica, as ações, por exemplo, de descarte de resíduos em locais inadequados ou de colocar fogo nos terrenos baldios, quando a Guarda está de ronda, fazendo o trabalho dela com o meio ambiente, isso não acontece. Aí que eu fiz? Coloca a base dela lá atrás, 2, 3, 4 quarteirões, comprei drone, subimos o drone e faz a fiscalização. A gente já pegou, só esse ano, mais de 300 casos de descarte inadequado. Quando a gente monta uma base
móvel, mas hoje ela está aqui, amanhã ela está em outro bairro, para as pessoas terem acesso. E a gente, paralelo a isso, criou um app, Ecofranca, em que as pessoas podem denunciar descartes ilegais, alguém que colocou fogo, alguém que fez alguma coisa que não podia numa app, e pode usar essa base móvel da Guarda Civil para poder fazer essas denúncias. Além disso, também o transporte alternativo, que é o transporte que leva as nossas crianças da casa delas até as escolas particulares, principalmente. Esse transporte tem que ser cuidado para a gente não ter acidente com essas vans, com essas peruas. Candidato, a gente está quase na metade da sabatina. Eu vou propor para o senhor aqui um desafio, para o senhor definir os seus adversários numa palavra. Vou começar aqui com o doutor Ubiali. Uma palavra? É difícil, né, definir uma pessoa assim. Não, acho que ele está buscando o caminho dele. Guilherme Cortes. Guilherme Cortes é muito novo, precisa evoluir bem ainda. João Rocha. O João Rocha está muito no passado e lá atrás, quando ele foi prefeito, não tinha computador, por exemplo. Mariana Negri. Mariana é uma grata surpresa para nós, que apesar de estar no partido dela, mas é uma grata surpresa, acho que uma moça muito inteligente. E o Alexandre Ferreira? O Alexandre Ferreira é um cara que trabalha muito, que tem a capacidade de ouvir o que a população pede. Outro dia me perguntaram, por que você não fez tal coisa? Porque eu achava que deveria. E aí, quando eu fui lá, a população disse para mim, prefeito, a gente não quer isso. Vamos fazer outra coisa que é melhor? Então, acho que eu adquiri essa possibilidade, essa capacidade de entender as pessoas e ver que o que eu preciso fazer é o que elas querem, o que elas precisam, e não o que eu achava que deveria ser. Vamos falar agora de assistência social, né? A população em situação de rua aumentou consideravelmente em Franca. O próprio levantamento aí da prefeitura estima aproximadamente 600 ou 700 pessoas que vivem nessa situação. É claro que não é um problema só de Franca, esse é um problema que acontece também em outros municípios. O senhor criou lá o Centro Pop, né, que foi motivo aí de bastante reclamação dos moradores, principalmente ali da região. O que o senhor pretende seguir e de que maneira nesse trabalho para tentar reduzir aqui esses números? Olha, primeiro que o número de morador de rua subiu no mundo inteiro e não só em Franca, subiu para todo lado e onde tem dinheiro circulando, tem morador de rua. Segundo que o Centro Pop é uma lei lá de trás do governo Dilma que todas as cidades que cuidam e têm atividades para moradores de rua, moradores em situação de rua, tem que ter o Centro Pop. E eu criei o Centro Pop lá atrás. O Gilson, o prefeito anterior, ele falou que ia acabar com o Centro Pop, não foi capaz de acabar, ele simplesmente mudou de lugar e fez um depósito de pessoas no Champanhar, né? E eu voltei e restabeleci. E agora, recente, o STF diz o seguinte, se você não tiver política pública instalada para morador de rua, você não pode mexer com morador de rua. Isso é muito duro para todo mundo, porque você só pode tirar e até salvar as pessoas que estão lá naquela condição de dependência química se você tiver serviços instalados. E a gente instalou todos os serviços. E hoje nós somos referência nacional. Várias cidades foram lá para entender o nosso processo. O Ministério veio aqui para entender o nosso processo. Até para criar uma política pública nacional, quando o Alexandre de Moraes, o STF, disse o seguinte, não pode mais mexer com o morador de rua se não tiver uma solução para ele. E aí tem alguns números muito legais. Por exemplo, nós não temos crianças, adolescentes e idosos em situação de moradia de rua. Por quê? Porque a gente acolheu a todos. Hoje nós temos quase 400 pessoas nessa condição que estavam na rua. Gente que perdeu tudo, a família inteira, pai, mãe e filhos, não tem dependência química, mas não conseguia pagar suas contas. Foi para a rua, a gente acolhe. Hoje nós temos mais de 200 ex-moradores de rua que já estão no processo laboral, que já estão empregados, porque a gente capacitou, qualificou. A gente tem vários deles internados em situação de recuperação da dependência química. E esse trabalho ele tem que continuar, ele tem que ser feito, ele é importantíssimo, até para que a gente possa, nos locais onde eles estejam, a gente tira-os de lá, oferece condições para eles saírem daquela condição de rua e transforma o ambiente
melhora o ambiente, devolve aquele ambiente para a comunidade um ambiente muito melhor. Por exemplo, fiz isso na Vila Guzuen, fiz isso no Dona Quita, fiz isso em vários lugares. Então, é muito interessante esse processo, a gente tem que cuidar desse morador de rua. Por quê? Porque por mais que a gente cuide, eles são, às vezes, nômades. Eles saem de Franca, vão para outra cidade, vêm de outra cidade para Franca. Para você ter uma ideia, a gente já ajudou quase 1.500 moradores de rua a voltarem para suas casas. Então, a maioria hoje, mais de 70% é de Franca. E a gente precisa manter esses serviços. Prefeito, vamos falar de transporte, né? Em dezembro do ano passado, o senhor anunciou ali o rompimento do contrato com a empresa São José, que presta o serviço em Franca, depois que o Tribunal de Contas aí do Estado encontrou algumas irregularidades no contrato, que foi firmado aí com uma outra gestão. A empresa continua prestando o serviço, é motivo de muita reclamação. Como é que o senhor vai resolver isso? Olha, quando o Tribunal de Contas manda um documento para nós dizendo o seguinte: aquele aditivo que foi feito em 2019 está irregular. Se ele está irregular, ele está cancelado. Cancelou o contrato anterior. Eu acho que faltou um pouco de coragem para eles falarem, quando venceu o contrato, dizer o seguinte: vou fazer uma licitação nova com regras novas. E foi isso que a gente fez. Eu fui no Tribunal de Contas e falei assim: Tribunal, eu não vou renovar nada. Eu vou fazer uma licitação nova. Você me permite fazer, eu vou abandonar esse contrato? Você me permite, você me dá um tempo para eu fazer um estudo, publicar a licitação e entender o que a população precisa? O tribunal concedeu. Com isso, eu contratei uma empresa, a Associação Nacional de Transporte Público, para ela estudar tecnicamente o que a gente precisa. Coloquei a população para dizer: olha, eu quero assim, assim, assado. A população que vai definir como vai ser esse contrato. Ela que define quantos ônibus vai, que jeito vai, como vai, quantas linhas, quantas partidas por ponto. Ela que define as regras. E agora, a gente, terminando o estudo, nós vamos publicar um edital, uma licitação, para que aberta para todas as empresas participarem, para que a gente possa ter um serviço realmente decente, digno, com a cara da nossa cidade. Porque hoje, por exemplo, a gente tem muito pouco ônibus à noite, e a gente precisa ter mais ônibus à noite. A empresa fala que tem um desequilíbrio econômico-financeiro e entrou na justiça contra a gente por causa disso, né? Então, agora, essa licitação com um estudo técnico bem organizado vai, com certeza, oferecer aquilo que a população busca, porque ela participa de audiência, ela participa no Zap, a gente montou uma linha direto para ela opinar, para ela falar: eu quero isso, quero aquilo. Isso vai facilitar muito e vai dar um resultado bem legal com esse processo, com a participação das pessoas, porque a gente precisa que as pessoas que usam o ônibus definam as regras de como vai ser o transporte público em Franca. O senhor acha que consegue concluir isso, caso seja reeleito, no primeiro semestre? Eu vou ser reeleito até dia 15 ou 20 de janeiro, é a nossa previsão para publicar a licitação, conforme o prazo que eu pedi para o Tribunal de Contas. Tá. Candidato, no seu plano de governo, o senhor disse que vai implantar o programa de transferência de renda. Como é que isso funcionaria? Hoje nós temos uma população muito vulnerável. A gente criou o cartão alimentação lá atrás. Ao invés de distribuir cesta básica, a gente deu o cartão alimentação. É um recurso que a pessoa pode comprar o alimento dela num comércio local. Isso mantém o dinheiro em Franca, melhora a condição, oferta mais emprego nos bairros, nos mercadinhos, e a pessoa pode comprar o que ela quiser, a quantidade que ela quiser, da maneira que ela quiser. Isso garantiu uma parte. Nós criamos a Cozinha Alimento, retomamos o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso também dá suporte. Só que a gente ainda precisa caminhar um pouco mais. Então, a ideia é aquelas pessoas que estejam no Cade Único, que seriam selecionadas, a gente pagar R$600 para ela por mês, atrelado a um treinamento e capacitação, e a gente tem o programa de empregabilidade. A gente tem um programa que oferece emprego. A gente já conseguiu mais de 12 mil vagas sendo preenchidas através desse programa. Então, ela recebe por um tempo, faz capacitação, faz treinamento e tem acesso ao mercado de trabalho. A gente consegue inseri-la no mercado de trabalho, ela para de receber e outra pessoa entra e passa no processo. E assim vai sucessivamente até a gente diminuir essa vulnerabilidade dessas pessoas e dessas famílias. A gente está quase encaminhando para o minuto final, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, que é sobre meio ambiente. É uma realidade em outros municípios já a iluminação em LED,
O senhor diz também que deve fazer essa mudança agora, caso seja eleito para o segundo mandato. O que o senhor pretende fazer? Alguma parceria público-privada para fazer essa troca? A ideia é bem essa. A gente já fez nas praças e nas avenidas. É tudo LED e transformou. Até para fazer um teste. Em Franca tem uma particularidade. A gente não tem a contribuição de iluminação pública. E eu não quero pôr mais coisa para as pessoas pagarem. Como eu também não pus a taxa de lixo. Eu transformei o sistema de coleta de lixo e de processamento do lixo doméstico, mas não pus a taxa do lixo. E eu não quero pôr taxa de iluminação também. Mas tem que ser feito realmente uma parceria público-privada para uma empresa vir substituir todas as lâmpadas. São mais de 35, 40 mil pontos de iluminação na cidade. Substituir com o tempo... Vou interromper o senhor já a partir de agora, candidato. Minuto final, o senhor tem as considerações finais, caso queira, inclusive, concluir a resposta, mas um minuto para o senhor concluir. Tá. A gente precisa fazer isso porque vai dar mais segurança, vai iluminar melhor as ruas, vai melhorar a iluminação e conseguir melhorar a segurança da nossa cidade. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram e eu queria dizer para vocês assim, nós precisamos manter a nossa cidade andando. Nós reestruturamos, reorganizamos, conseguimos organizar a nossa cidade e agora ela está pronta para o futuro. Ela não pode andar para trás, ela não pode, vamos falar assim, fazer coisa errada, ela não suporta isso. E agora precisa de gente que vai pensar no futuro, que vai colocar a nossa cidade no futuro. E eu tenho absoluta certeza, vocês vão me ajudar. Eu peço muito o seu voto, vocês vão me ajudar e a gente vai juntos fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais justa, cada vez mais humana, cada vez mais correta e acolhedora para quem mora lá. Alexandre, 15, vamos junto, vamos firme, para a gente poder, o mais rápido possível, resolver isso para poder trabalhar nos próximos 4 anos. Obrigado. Obrigado, candidato. Nesta terça-feira, quem participa da sabatina é o candidato Dr. Ubiali, do PSB.